Existem dois elementos, dois aspectos no filme de hoje que eu realmente achei bem interessante. Primeiro é a presença do consagrado ator Anthony Hopkins em um filme como esse, né? E segundo é a participação da brasileira Alice Braga ali contracenando com ele, em cena com ele, né? O Anthony Hopkins eu achei interessante porque o filme, né, que eu falo aqui, ele é um filme com elementos de terror sobrenatural, envolvendo possessão demoníaca, né, filme de exorcismo, e realmente eu achei muito interessante ver o Anthony Hopkins participar de um filme como esse. Claro que não é novidade ver o Anthony Hopkins em um filme de terror, né? Porque, querendo ou não, é impossível esquecer a performance arrebatadora dele como Hannibal Lecter, né, no filme O Silêncio dos Inocentes, um filme aclamadíssimo, um dos melhores do gênero. Inclusive é o filme que lhe concedeu sua primeira vitória, né, no Oscar na categoria de melhor ator, muito merecidamente. Ele realmente criou um personagem icônico, né? Apesar que eu nunca vi O Silêncio dos Inocentes como um filme de terror propriamente dito. Eu sempre vi ele muito mais como um filme de suspense psicológico, né, que um suspense investigativo, policial, do que propriamente um filme de terror, embora ele traga sim alguns elementos de terror, mas enfim, ele é um filme que é vendido como um terror e o Anthony Hopkins está muito bem nesse filme, né? Ele criou um ícone, a figura do Hannibal Lecter realmente ficou eternizada, né, graças à atuação colossal do Anthony Hopkins, né? Então, não é novidade ver ele nesse gênero, né, nesse tipo de filme, mas agora um filme propriamente de terror sobrenatural, né, um filme sobre exorcismo, foi realmente muito interessante, né, realmente muito interessante de ver um ator prestigiado como ele emprestando o seu talento, emprestando sua imagem em um filme com essas características, com esses elementos, né? E ele está muito bem, né? O seu personagem é muito bom, cheio de camadas, um personagem intrigante, interessante, misterioso. Então, enfim, eu gostei muito de ver o Anthony Hopkins emprestando o seu talento, sua imagem a um personagem como esse, a um filme, né? Em um filme como esse. E segundo, é realmente interessante ver a participação da brasileira Alice Braga, né? Da atriz brasileira Alice Braga. Ela que, assim como outros colegas dela, como é o caso do Rodrigo Santoro e até o Wagner Moura, né? Que expandiram sua carreira como atores, não apenas no cinema brasileiro, nas produções brasileiras, mas também no cinema internacional, né? No caso, o cinema americano. E a Alice Braga foi pelo mesmo caminho e ela já participou, né? Já fez participações em outras produções de variados gêneros. Então é legal ver ela introduzida num filme assim, um filme de terror sobrenatural, um filme sobre exorcismo, né? E mesmo que ela tenha um papel pequeno, mesmo que ela tenha uma participação pequena, ainda assim sua presença é sentida, é relevante e é muito legal de ver ela contracenando com essa lenda que é o Anthony Hopkins, né? Mesmo que eles tenham poucas cenas juntos, realmente é muito legal ver, né, a interação entre eles no filme, né, a interação deles em cena, realmente é algo que eu achei diferente, né, inesperado e muito bacana de se ver. Dito tudo isso, o Ritual né, como eu já mencionei, é mais um filme sobre exorcismo, um filme com elementos de terror sobrenatural, que repete a fórmula, né, toda essa fórmula, né, desse estilo de filme, filme sobre exorcismo, terror sobrenatural, ele não inventa a roda, ele basicamente repete fórmulas, ele traz clichês, né, ele traz muitos elementos conhecidos de quem curte, né, assim como eu curte esse tipo de filme, né, que acha legal, acha divertido esse tipo de filme. Então ele não inventa a roda, mas pelo menos ele faz bem feito. Ele faz um trabalho bem feito, né, em construir uma boa história, uma boa atmosfera, uma boa construção de personagens, né? Ele estabelece muito bem a sua premissa, seus momentos de tensão, seus momentos de aflição, como todo filme com esses elementos do terror traz, né? Então ele faz bem o seu trabalho, embora não seja inovador, embora não invente, né? Mas ele funciona muito bem, trabalha muito com aquela questão do ceticismo, o poder da fé, né?
pode ser uma coisa ou pode ser outra, né? Como trabalha muito bem com esse negócio fé e ceticismo, né? O filme ele traz elementos suficientes para, enquanto você acompanha a história, você questionar aquilo, né? Se realmente aquilo é espiritual ou é algo muito mais realista, muito mais voltado para o psicológico, o lado da saúde, né? Então o filme tem esse embate muito interessante entre fé e ceticismo, né? Que outros filmes já fizeram muito bem, né? E esse, como eu falei, também faz muito bem feito, né? O que instiga a gente ver a história, a acompanhar a narrativa, né? Então funciona. É um filme que funciona, é um filme muito bem produzido, um filme bem realizado, né? Que traz ali na questão técnica um bom trabalho de efeitos visuais, efeitos práticos, né? Um bom trabalho de maquiagem, a performance do elenco, né? Como eu citei, Alice Braga, o Anthony Hopkins e os demais membros do elenco funciona muito bem. É um filme que tem os seus momentos carregados de tensão, né? Seus momentos mais gráficos, né? Algumas sequências mais gráficas, principalmente no início. Eu poderia citar o início ali sem dar grandes detalhes, né? Sem dar spoiler, mas principalmente no início do filme, envolvendo uma sessão até de exorcismo, uma determinada personagem já é tenso de ver, né? Já é tenso de acompanhar as sessões dela de exorcismo, né? Mas justamente por conta da condição dela, né? A condição em que ela se encontra, é aí que talvez seja um dos momentos mais dramáticos, mais impactantes do filme, porque você teme pela vida dela e o desfecho dela no final realmente é aterrador, realmente talvez sejam os momentos mais gráficos, os elementos mais pesados e fortes do filme, né? Sem sombra de dúvidas. E olha que o filme, no geral, ele justamente por conta do estilo, né? Pelo estilo da história, pelo estilo desse estilo de terror, já é um filme carregado, já é um filme forte, né? Então é um filme que funciona, é um filme que funciona ao meu ver, né? Surpreende justamente por essa interação entre o Anthony Hopkins, Alice Braga e os demais membros do elenco, né? Tem atores aqui realmente muito bons, além dos dois. A história é muito bem construída, é instigante, é envolvente, né? Tem os seus momentos de tensão genuinamente impactantes. É um filme bem realizado, um filme que não inventa roda, é clichê, mas trabalha muito bem os seus elementos, trabalha muito bem a sua narrativa, a sua história e é muito bacana de ver. Para quem curte, né, esse estilo de terror, né, o terror sobrenatural, o terror de exorcismo, eu acho que é uma boa opção, é uma boa pedida, pelo menos para mim funcionou muito bem. Ele pode não ser o melhor exemplar do gênero, eu acho que outros filmes com esse estilo de terror, essa temática, nessa premissa, eu acho que existem sim exemplares melhores dentro do gênero, mas esse daqui não faz feio não, eu acho que ele é um bom filme, ele trabalha muito bem seus elementos, né? Ele realmente funciona muito bem, é uma boa opção para quem curte esse tipo de filme, esse tipo de terror, né? Esse tipo de história, de premissa, eu acho que é sim uma boa recomendação, vale muito a pena conferir. Enfim, ele cumpre seu papel, né, de assustar, de entreter, de causar determinadas sensações e sentimentos. É um filme que funciona, é um filme que vale a pena, eu super recomendo.